Bom dia, tô aqui hoje para fazer o evangelho. Hoje eu tenho feito ele sim, né? Só não tô filmando todos os dias, mas está sendo realizado. Então, vamos dar início a esse evangelho pedindo aí o auxílio dos bons mentores de luz, que o nosso divino mestre Sananda esteja nos auxiliando para que a gente consiga ampliar a nossa visão sempre ao ler os textos, enxergar mais além do que estas palavras que estão escritas, enxergar as entrelinhas. Então, que o Divino Mestre Sananda esteja conosco e damos por aberto este Evangelho de hoje. Hoje o texto vem do convidar os pobres e os estropiados e dar sem retribuição. Aí é o número 8. Quando derdes um banquete, disse Jesus, não convideis para ele vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Estas palavras, absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes se lhes buscarmos o espírito. Não é possível que Jesus tenha pretendido dizer que, em vez de seus amigos, alguém reúna em sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada e, para homens incapazes de apanhar os delicados matizes do pensamento, precisava servir-se de imagens fortes que produzissem o efeito de um colorido vivo. O fundo do seu pensamento se revela nestas palavras: e sereis felizes por não terem eles meios de vô-lo retribuir. Isto é, não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão só pelo prazer de o praticar. Usando uma comparação admirável, disse: convidai os pobres para os vossos banquetes, pois sabeis que eles nada vos podem retribuir. Por banquetes deveis entender não os repastos propriamente ditos, mas a participação na abundância de que desfrutais. Aquelas palavras, entretanto, também podem ser aplicadas em sentido literal. Quantos não convidam para suas mesas apenas os que podem, como eles, dizem fazer a mesma honra, ou, por sua vez, convidá-los? Outros, ao contrário, encontram satisfação em receber os parentes e amigos menos felizes. Quem não os conta entre os seus? Os parentes menos felizes, né? Dessa forma, lhes prestamos grandes serviços, sem que o percebam. Aqueles, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus. Se o fazem por benevolência, sem ostentação, e sabem dissimular o benefício por meio de uma sincera cordialidade. Então, esse texto, ele traz um exemplo da caridade, né? Um exemplo também dos textos anteriores, quando ele diz fazer o bem sem ostentação. Então, continua trazendo formas de conduta que nós precisamos ter e abrir a nossa mente para essas formas de conduta. No momento em que nós conseguirmos abrir a nossa consciência e amarmos o nosso próximo, então essa caridade vai fluir de uma forma muito fácil e muito simples, e ela vai deixar de ser uma obrigação, porque vai ser um jeito de ser, uma forma de agir. Então, se eu mudo a minha forma de agir para uma forma mais caridosa, mais amiga, com mais compaixão, eu tenho uma mudança em mim, uma mudança no meu jeito de ser. E é isso que o texto está trazendo, já vem trazendo de textos anteriores, né? Porque esse texto, ele está dentro do capítulo 13, né? Que é: não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Então, é isso, é a caridade. A gente sempre fala que temos obrigação de sermos caridosos.
E temos mesmo essa obrigação. Quando a gente pratica uma caridade, a gente não deve esperar a recompensa disso, nem o agradecimento do outro, nem isso, porque é nossa obrigação mesmo, é nossa obrigação sim. Mas o que é nossa obrigação dentro dessa caridade? Mudarmos a nossa forma de conduta, mudarmos a nossa forma de ver a caridade. Então, se eu tenho para além daquilo que eu consigo consumir, se eu tenho para além daquilo que eu consigo administrar dentro dos meus bens, por que eu não posso doar uma parte? Se eu sei fazer riqueza, por que eu não posso ajudar os outros? Né? Claro, tudo dentro dos limites potenciais de cada um e tudo dentro também dos limites de condução de vida. Não quero eu, por ter mais ou menos dinheiro, conduzir a vida do meu irmão, né? Doar para ele, dizer tu tem que fazer isso, isso e aquele outro. Ou então, porque eu doei para ti isso, tu tem que fazer isso, isso e aquilo. Porque eu tô te dizendo que tu tem que fazer. Não. Eu não posso dizer ao meu irmão como ele deve se conduzir, porque a vida é dele e como ele deve gastar aquele valor. Agora, vendo que ele também gasta de forma considerada errada, por exemplo, com drogas, com consumo de álcool, ao invés de comprar alimento para sua família, muito possivelmente ele não vai ter essa doação de novo. Muito possivelmente. Porque ele não sabe o quê? Administrar a doação que ele recebe. E ele precisa aprender antes de receber de novo. São lições que a vida nos oferece. Tudo isso são lições. Então, nesse momento eu agradeço a Deus por essas lições. Eu espero que a gente entenda e aprenda cada vez mais a viver melhor, a amar os nossos irmãos de uma forma menos estreita. Eu acho que a gente ama muito pouquinho, né? Quando eu falo a gente, eu falo de mim mesma, que a gente poderia amar mais, poderia fazer mais, sem me preocupar com o amanhã, que o amanhã não pertence a mim, né? Ele pertence a Deus, e Ele é que sabe o que de melhor esse amanhã nos reserva. E com certeza é sempre o melhor. É o melhor em termos de lição, é o melhor em termos de aprendizado. Ontem nós estávamos estudando e nos dando conta de que a nossa vida, ela não tem fim. Eu só mudo de avatar. Então, se eu mudo de um corpo para o outro, eu só estou tendo experiências diferentes na mesma vida. Só isso. E eu preciso aproveitar essas experiências diferentes na vida do meu espírito para que ele cresça, moral e espiritualmente. Que é isso o nosso foco. A nossa grande escola. Cada vez que eu mudo de avatar, eu estou num ano da minha escola. Então, estou aprendendo cada vez mais. Cada vez que eu reencarno, que eu mudo de corpo, eu estou aprendendo mais. Porque aquelas experiências que eu vivi, tudo que foi bem vivido, tudo que foi bem aprendido, não vai sair do meu espírito. Vai ficar lá nos meus registros akáshicos. E é isso que importa. É isso que eu vou levar. Né? Não vou levar bens materiais. Não vou levar nem esse corpo. Nem esse corpo me pertence. Nada nos pertence. Tudo nos é emprestado. Emprestado. Gaia nos empresta. Gaia nos empresta o corpo, nos empresta como sobreviver. A gente é que não faz bom uso muitas vezes. Então, precisamos fazer bom uso e mudar os nossos hábitos. Então, nesse momento, eu agradeço pelos esclarecimentos. Eu agradeço por todo esse momento de estar aqui realizando meu evangelho. Este evangelho em casa, né? Que os bons mentores iluminem toda a minha casa, minha família, os meus amigos, todos que encontram-se nas ruas, perdidos. E que cada um receba em seu coração a gota da centelha divina de amor, de paz, e que isso lhe baste. Que a graça do Senhor esteja com todos nós, em todos os momentos. Dou por encerrado este evangelho de hoje. Assim é.